O livro do profeta Obadias. Esse é o menor livro do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. E à primeira vista não parece ser muito promissor. É uma série de poemas de julgamento divino contra o antigo povo de Edom, uma nação vizinha de Israel no outro lado do Mar Morto. Contudo, tem muito mais acontecendo aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos nos situar. O povo de Edom era único, porque eles compartilhavam ancestrais com os israelitas. Os dois povos pertenciam à família de Abraão, que com Sara gerou Isaque, que por sua vez teve 2 filhos com Rebeca, Jacó e Esaú. O livro de Gênesis nos conta a história desses 2 irmãos, e para dizer o mínimo, eles tinham um relacionamento bem conturbado. Mais tarde, esses irmãos recebem os nomes de Israel e Edom, que se tornaram os nomes das famílias que descenderam deles, e essas 2 famílias reproduziram o mesmo relacionamento difícil dos seus ancestrais. Israel e Edom tiveram grandes tensões através dos séculos, mas ainda assim dividiam um vínculo familiar. E era esse laço que estava sendo traído e despedaçado nos trágicos eventos da queda de Jerusalém pela Babilônia. Quando Israel foi invadido e conquistado pela Babilônia, o povo de Edom tirou vantagem, saqueando outras cidades israelitas, capturando e até matando refugiados. Em outros livros proféticos, Deus responsabiliza os vizinhos de Israel por esse tipo de violência, e aqui, Obadias faz o mesmo com Edom. O pequeno livro tem 2 metades. A primeira parte é uma série de acusações contra os líderes de Edom, especificamente pelo seu orgulho e autoexaltação. Literalmente, porque eles viviam na região alta do deserto rochoso, mas também metaforicamente, porque eles realmente acreditavam que eram superiores aos israelitas. É esse orgulho que levou os edomitas a não apenas ficarem de braços cruzados quando a Babilônia veio destruir Jerusalém, mas a efetivamente participarem da destruição. E Deus diz, através de Obadias, que Edom será derrubado e destruído. Como eles fizeram com Israel, assim será feito com eles. E agora, bem quando você pensa que vai ouvir mais sobre a destruição de Edom, o tópico muda de repente no verso 15. Ouça isso. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Por que de repente nós mudamos o foco de Edom para todas as nações? Esse verso é um elo que conecta a primeira metade do livro com a segunda, onde Obadias anuncia o dia do Senhor, mas não apenas para Edom. Aqui ele estende o seu foco para incluir todas as nações. E Obadias diz que todas as nações orgulhosas que agirem como Edom vão enfrentar a justiça de Deus da mesma forma. Elas serão derrubadas do seu orgulho diretamente para a ruína. A combinação dessas 2 seções, uma sobre Edom e a outra sobre todas as nações, nos mostra por que Obadias estava tão interessado nesse pequeno vizinho do sul de Israel. Obadias vê o orgulho e a queda de Edom como exemplo, uma imagem de como Deus vai, um dia, confrontar o orgulho de todas as nações e trazer a sua queda também. É quase uma coincidência que em hebraico a palavra Edom seja soletrada exatamente com as mesmas letras que a palavra homem, ou em hebraico Adam. Para Obadias, a ascensão e a queda de Edom é uma representação de como a justiça de Deus vai se opor ao orgulho e violência de todas as nações no dia do Senhor. Mas como nos outros profetas, o julgamento do Senhor nunca é a palavra final. Lembre-se especialmente da conclusão dos 2 livros que vieram logo antes de Obadias, Joel e Amós. Joel pintou uma imagem do que vai acontecer depois do dia do Senhor contra todas as nações. Ele diz que Deus vai realizar um novo ato de salvação em Jerusalém e que todos os que se humilharem e invocarem o seu nome serão libertos. Na conclusão de Amós, ele diz que depois que o dia do Senhor julgar a maldade de Israel, Deus vai reerguer a casa de Davi e construir um novo reino para Israel, que vai incluir Edom e todas as nações chamadas pelo seu nome. E assim, o livro de Obadias foi colocado logo depois de Joel e Amós para expandir essas mesmas promessas sobre a esperança do reino de Deus para todas as nações. O livro termina com um futuro cheio de esperança. Deus diz que vai restaurar seu reino sobre a Nova Jerusalém, que será repovoada por uma remanescente fiel, e a partir dali, o reino de Deus vai expandir e incluir todos os territórios e nações ao redor de Israel. Então, esse pequeno livro contribuiu para o grande retrato da justiça e da fidelidade de Deus, que vemos nos profetas. O antigo orgulho e a traição do povo de Edom se tornam um exemplo da condição humana, de todas as formas pelas quais traímos e machucamos uns aos outros no bom mundo de Deus.
Mas há esperança, diz Obadias. A queda de Edom aponta para um dia em que Deus vai lidar com a maldade no nosso mundo e trazer o seu reino de cura e paz sobre todas as nações. E é sobre isso que trata o livro de Obadias.